Em um mundo mergulhado em incertezas, onde os homens se veem diante de perguntas sem resposta, muitos começam a questionar a verdadeira natureza da fé. O futuro parece envolto em sombras, e o que parece ser a luz da verdade se dilui diante dos olhos de uma humanidade que busca desesperadamente por respostas. Nos ecos do passado, as palavras de Nostradamus ainda reverberam, falando de um último Papa, uma figura que, segundo suas profecias, governaria a Igreja antes do fim dos tempos. Mas será que devemos confiar em visões humanas ou nas revelações eternas da Bíblia? A resposta está na Palavra de Deus, que nos prepara para entender os últimos dias de forma clara e infalível. O último Papa, longe de ser uma pessoa específica, é antes um símbolo da corrupção que tomará conta da Igreja. Lideranças que, ao invés de conduzir o povo à salvação, o desviarão, levando-o a caminhos de mentira e engano. Como o apóstolo Paulo alertou aos Tessalonicenses, a apostasia será iminente. A Igreja, estabelecida por Cristo para ser a luz do mundo, se verá tomada pela escuridão do erro. À medida que os tempos finais se aproximam, o cenário se desenha com clareza. A verdade de Cristo será distorcida por aqueles que, em nome da fé, buscam poder e controle. O último Papa, embora não seja uma figura concreta, representará todos aqueles que, traindo sua missão divina, se tornam instrumentos do anticristo. A luta pela verdadeira fé será intensa, e a Igreja, que deveria ser a casa de oração e de salvação, se tornará um campo de batalhas espirituais. Mas mesmo diante da corrupção, a verdadeira Igreja de Cristo não será destruída. Embora marcada pela perseguição e pelas provações, ela resistirá, pois, como a Bíblia nos assegura, a fé verdadeira permanecerá firme até o fim. A promessa de Deus para aqueles que permanecem em sua palavra é clara. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A luta será intensa, mas a vitória é de Cristo. Mesmo que muitos sejam seduzidos pelas falsas promessas de paz e prosperidade do anticristo e de sua falsa liderança, os fiéis que permanecerem firmes em Cristo nunca serão derrotados. À medida que o tempo avança, o mundo começa a ver sinais do que parecia impossível. A corrupção espiritual ganha força dentro da própria Igreja. Líderes que deveriam ser luz para as nações começam a se afastar da verdade. Eles, uma vez dedicados à missão de Cristo, agora buscam seus próprios interesses. Seduzidos pelo poder, pelas riquezas e pelo controle, o último Papa não é mais uma figura distante nas profecias, mas começa a tomar forma naqueles que se afastam do evangelho genuíno, substituindo a verdade por mentiras confortáveis que agradam aos homens. O apóstolo Paulo, em suas cartas, advertiu a Igreja contra esses perigos. Em 2 Tessalonicenses 2, ele nos fala claramente sobre a vinda do homem da iniquidade, o líder que se levantaria enganando até os eleitos. Este homem não viria com uma máscara de maldade, mas com um disfarce de bondade e carisma. Ele seria a personificação do engano, capaz de seduzir milhões, levando-os a adorar falsos deuses e a se afastar da verdade de Cristo. Enquanto isso, o anticristo começa a se revelar. De acordo com as Escrituras, ele viria para enganar o mundo, prometendo uma falsa paz e prosperidade. Com sua autoridade, ele controlaria as nações, e aqueles que se opusessem a ele seriam perseguidos sem piedade. O último Papa, como um falso líder espiritual, se alinha com o anticristo, servindo como um dos pilares dessa estrutura de engano. Ele, que deveria ser o guia espiritual do povo de Deus, agora se torna um arauto da destruição, promovendo idolatria e afastando o rebanho da verdadeira adoração a Deus. Enquanto a mentira se espalha, muitos cristãos começam a sucumbir à tentação. Eles se veem atraídos pelas falsas promessas de uma liderança que oferece paz, mas que, na verdade, os conduz para a ruína espiritual. A pressão para seguir essa nova ordem religiosa é imensa. Muitos, temendo as consequências de resistir, se dobram ao poder da besta, aceitando sua marca e abandonando a fé verdadeira. Eles trocam a liberdade que Cristo oferece pela escravidão do engano. No entanto, a verdadeira Igreja de Cristo resiste, mesmo diante da sedução das mentiras e das perseguições que aumentam a cada dia. Os fiéis se mantêm firmes na palavra de Deus. Eles sabem que o sofrimento que enfrentam é apenas momentâneo e que a vitória final será de Cristo, que é fiel e justo para salvar aqueles que permanecem em sua verdade. A grande tribulação se aproxima e a luta entre a luz e as trevas
alcança seu ápice. À medida que a mentira do último Papa e do Anticristo se espalha por toda parte, a verdadeira Igreja de Cristo se vê cada vez mais isolada. A corrupção da liderança religiosa torna-se evidente, mas os fiéis continuam a resistir, sustentados pela força da palavra de Deus e pela promessa de que, embora a tribulação seja grande, Cristo estará com eles até o fim. O último Papa, símbolo da traição e da apostasia, continua a enganar aqueles que, seduzidos pela aparência de autoridade, caem na armadilha do falso evangelho. Os que permanecem firmes em Cristo enfrentam perseguições terríveis. Líderes e governos se unem contra os cristãos, tratando-os como inimigos do Estado, da ordem estabelecida e da verdadeira paz. Muitos são entregues às autoridades, crucificados, queimados ou lançados às feras. Como nas primeiras perseguições da igreja primitiva, a fé dos cristãos é posta à prova de forma brutal e implacável. Esses tempos de grande tribulação são descritos em Apocalipse 13, onde vemos a ascensão da besta, o Anticristo, que recebe poder de Satanás para enganar as nações e perseguir os santos de Deus. As multidões, cegas pela mentira, adoram a besta, entregando-se ao seu domínio. Aqueles que se recusam a se curvar diante dessa autoridade maligna são considerados traidores e são alvos de terríveis perseguições. A luta entre o bem e o mal atinge um ponto crucial. Os cristãos são chamados a tomar uma decisão: se render ao engano, à falsa paz oferecida pela besta e pelo último Papa, ou permanecer firmes na fé, mesmo que isso signifique perder tudo, até mesmo a vida. Mas a resistência não é fácil. A tentação de aceitar a falsa segurança do Anticristo é grande. Muitos que antes eram fervorosos em sua fé começam a vacilar, seduzidos pelas promessas de uma vida sem sofrimento, de um futuro sem perseguições. No entanto, os fiéis que permanecem firmes em Cristo não se deixam levar, como diz a Escritura em 2 Timóteo 3:12. E, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A perseguição, longe de ser uma derrota, torna-se um testemunho de fé, uma prova de que, mesmo diante das maiores adversidades, a fidelidade a Cristo permanece inabalável. E assim, muitos cristãos, embora martirizados, tornam-se heróis da fé, cujas vidas e testemunhos servem como inspiração para todos os outros. A resistência da igreja verdadeira não é apenas física, mas espiritual. Cada cristão enfrenta a luta interior de permanecer fiel, mesmo quando o mundo inteiro parece estar se afastando da verdade. As tentações são imensas. A pressão para se curvar diante do poder da besta é inquestionável. Porém, a força do Espírito Santo, a oração constante e a lembrança da vitória final de Cristo sustentam os fiéis. Eles sabem que, embora o sofrimento seja grande, ele é temporário, mas a recompensa é eterna. À medida que a luta espiritual se intensifica, a igreja se vê dividida. A corrupção e o engano que começaram nas lideranças religiosas agora se espalham como uma praga, contaminando muitos que uma vez foram fiéis. O último Papa, como um reflexo de toda a corrupção espiritual que tomou conta da igreja, lidera aqueles que se afastam da verdade para seguir os falsos caminhos do Anticristo. A grande apostasia, predita nas Escrituras, já começou a tomar forma, com os líderes que deveriam ser luz para as nações, agora sendo instrumentos das trevas. A apostasia é mais do que apenas um desvio de doutrina, é uma traição à própria fé, um afastamento da verdade que foi proclamada por Cristo. Os que antes pregavam a palavra com fervor, agora se entregam à idolatria, à ganância e ao desejo de poder. Muitos pastores, líderes e fiéis se perdem no caminho do erro, seduzidos pela promessa de uma vida sem perseguições e pelo brilho enganoso do Anticristo. Eles trocam a cruz pela coroa, o sacrifício pela vaidade e o reino dos céus pelos prazeres temporários deste mundo. O último Papa, enquanto figura de autoridade espiritual, promove a adoração do Anticristo, liderando os fiéis a se desviarem da verdadeira adoração. Ele engana multidões, afastando-as do Evangelho e do Cristo crucificado, enquanto leva todos a aceitar a marca da besta. Muitos que uma vez confiaram na palavra de Deus, agora seguem cegamente os enganos dessa falsa liderança, comprometendo-se com a idolatria e com a aceitação do domínio do Anticristo. Porém, em meio à apostasia e ao caos, Deus não abandona seu povo. A verdade, embora ofuscada pela escuridão,
nunca se extinguirá. Em Apocalipse 12:11, é dito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A resistência dos fiéis se torna ainda mais forte, pois, embora perseguidos e ostracizados, eles mantêm firme sua fé em Cristo. Sua esperança não está nas promessas vazias do anticristo ou no brilho sedutor do último Papa, mas no retorno de Cristo e na vitória final sobre o mal. O Senhor, em sua misericórdia, sempre levanta os seus para resistirem. A verdadeira Igreja de Cristo, embora dividida e perseguida, permanece firme nas promessas do Senhor. Aqueles que se mantêm fiéis em meio à tribulação sabem que o sofrimento é apenas uma parte do processo e que a vitória eterna será dada àqueles que perseverarem até o fim. Eles sabem que a vitória final não será das forças do mal, mas de Cristo, o Rei dos Reis que virá para restaurar todas as coisas. Enquanto isso, a falsidade se espalha. O último Papa continua a enganar, levando multidões para longe da verdade. As nações estão sendo seduzidas e os corações dos homens se tornam insensíveis à verdadeira palavra de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor é fiel e sustenta os que ainda buscam a verdade. Sua palavra será proclamada e a luz do Evangelho continuará a brilhar, apesar das trevas. A verdadeira Igreja, em sua pureza e fidelidade, não se dobra. Ela permanece firme, como um farol de esperança, proclamando a verdade, apesar de ser perseguida e desacreditada. Cada cristão, ao se manter firme em sua fé, se torna um testemunho da fidelidade de Cristo, mesmo nas horas mais sombrias. E assim, o mundo vê a luta espiritual em sua forma mais crua, mas também testemunha a coragem e a perseverança dos que não cedem à mentira. O cenário de caos e apostasia continua a se desenrolar diante dos olhos da humanidade. A Igreja de Cristo, marcada por sofrimento e perseguição, permanece firme, mas cada vez mais isolada. A falsa liderança, representada pelo último Papa, se torna cada vez mais poderosa, mas sua influência é construída sobre as mentiras e enganos do anticristo, que surge com promessas de paz, mas com um coração repleto de destruição. A luta espiritual que se trava nos céus agora desce à terra e as forças do mal parecem dominar a cena mundial, seduzindo as massas e desviando até os mais firmes na fé. O último Papa e o anticristo juntos moldam um império de engano que promete a salvação, mas na verdade conduz à morte eterna. Sob sua liderança, a verdade de Cristo é distorcida e a verdadeira adoração é substituída por uma adoração ao poder, ao controle e à idolatria. Milhares de almas são enganadas, acreditando nas promessas de uma paz mundana, mas os fiéis que permanecem firmes em Cristo sabem que o caminho que leva à verdadeira paz não está nas mãos do último Papa ou do anticristo, mas somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. As palavras de Jesus em Mateus 24, 9 e 10 se cumprem com força. Então, vos hão de entregar para serdes afligidos e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E então, muitos se escandalizarão, e uns aos outros trairão e se odiarão. O preço da fidelidade a Cristo torna-se cada vez mais alto. Muitos são traídos por aqueles que chamavam de amigos, enquanto outros, incapazes de resistir às pressões externas e internas, cedem ao engano e se entregam à falsa liderança. O mundo, tomado pela corrupção e pela mentira, se afasta cada vez mais da verdade. O sofrimento dos cristãos fiéis é indescritível. Muitos são capturados, levados diante das autoridades do anticristo e forçados a se curvar diante de sua imagem. A resistência é feroz, mas a pressão é enorme. Aqueles que se recusam a adorar a besta e a aceitar a marca do anticristo são mortos, crucificados, queimados nas fogueiras ou lançados em prisões, sem nenhuma esperança de salvação humana. As ruas ficam silenciosas, enquanto os corpos dos mártires são enterrados sem honra, mas sua fé é inabalável. Eles sabem que, mesmo na morte, a vitória de Cristo é certa. Nos momentos mais escuros, onde a dor e o sofrimento parecem ser insuportáveis, os fiéis são sustentados pela esperança inquebrantável na vitória de Cristo. Eles sabem que o sofrimento, por mais intenso que seja, é temporário, mas a recompensa eterna será infinitamente gloriosa. Jesus, o Cordeiro de Deus, que já pagou o preço final pelo pecado na cruz, traz a esperança de que em breve
Ele voltará para destruir as forças do mal e instaurar seu reino eterno. Em Apocalipse 12:11, a Bíblia diz: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram a sua vida até a morte. Esta é a esperança que sustenta os cristãos enquanto enfrentam as mais difíceis provas. A vitória final virá não por força própria, mas pela obra redentora de Cristo, que derrotou o pecado e a morte na cruz. O anticristo, em sua arrogância, acredita que sua vitória está garantida. Ele observa o mundo em submissão, aplaudindo sua própria ascensão ao poder. Mas, em seu coração, ele não sabe que sua destruição já está decretada. Como está escrito em Apocalipse 19:20, e a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que fez diante dela os sinais com os quais enganou os que haviam recebido a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. A vitória de Cristo, embora ainda não revelada em sua totalidade, é garantida. A igreja verdadeira, embora perseguida, nunca será destruída. Ela resistirá até o fim. O último Papa e o Anticristo podem se erguer em suas mentiras e em sua sede de poder, mas o reino de Cristo, que é eterno e imutável, será estabelecido com força e glória. O final da batalha espiritual não está nas mãos de Satanás, mas nas mãos de Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos últimos dias, a luta parecerá desesperadora, mas a Escritura nos assegura: a vitória de Cristo é certa. A morte e o pecado serão finalmente derrotados, e aqueles que perseverarem em sua fé serão recompensados com a glória eterna. O retorno de Cristo trará a destruição do anticristo e de todos os seus seguidores, e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Chega o momento aguardado por todos os que perseveraram na fé. O cenário das nações, antes mergulhado nas trevas do engano e do pecado, começa a mudar. A glória de Deus começa a brilhar como nunca antes, e o juízo divino se aproxima com a mesma intensidade de um trovão no céu. A vitória de Cristo, que parecia distante diante das sombras do poder do anticristo e da corrupção espiritual representada pelo último Papa, está prestes a ser revelada em toda a sua magnitude. O Rei dos Reis, com sua autoridade soberana, desce do céu para julgar as nações e destruir o império de mentiras que tomou conta do mundo. Em Apocalipse 18, a Bíblia descreve a queda de Babilônia, a grande cidade que simboliza a corrupção, a idolatria e a opressão do anticristo. A cidade, que enganou as nações com sua luxúria e sua falsa promessa de felicidade, agora se vê à mercê da justiça de Deus. A grande prostituta que seduziu os reis da terra, levando-os à idolatria e à injustiça, será destruída em um ato de juízo divino. O juízo de Deus não será apenas uma vingança, mas uma manifestação da sua justiça perfeita e santa. Como está escrito em Apocalipse 18:21, e uma forte voz do céu disse: Babilônia a grande caiu. A queda de Babilônia marca o fim do império de engano estabelecido pelo último Papa e o Anticristo. Todos aqueles que por séculos buscaram poder e controle à custa da verdade de Cristo, agora enfrentam o castigo eterno. O Anticristo, com sua falsa promessa de paz e prosperidade, será lançado no lago de fogo, juntamente com o último Papa e todos os seus seguidores que se corromperam ao longo dos tempos. Apocalipse 19:20 revela: E a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que fazia sinais diante dela, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os fiéis que resistiram à tentação e mantiveram sua lealdade a Cristo, agora testemunham a queda dos impérios do mal. Sua recompensa é a eternidade ao lado do Senhor, na Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada por Deus para todos aqueles que permaneceram firmes na fé. Mesmo diante das mais intensas provações, o sofrimento e as lágrimas do passado são agora substituídos pela paz, pela alegria e pela glória da presença de Deus. À medida que Babilônia desmorona, as nações que se uniram a ela no pecado e na idolatria começam a lamentar a sua queda. Os reis da terra, que antes se orgulhavam de sua aliança com a cidade corrupta, agora choram a perda de sua riqueza e poder. Mas esse lamento é vazio, pois eles não se arrependeram de seus pecados, nem buscaram a verdadeira paz em Cristo.
O juízo de Deus é irrevogável e a misericórdia é oferecida apenas àqueles que se arrependeram de seus caminhos e voltaram para ele. A queda de Babilônia simboliza a queda de todo o sistema de engano, de toda falsa liderança que desviou o povo de Deus. Ela é a representação de todas as forças que se opõem ao reino de Cristo, e com a queda dessa grande cidade, o reino de Deus começa a ser estabelecido em toda a terra. Os fiéis que resistiram à sedução do pecado e à tirania do anticristo agora podem descansar, sabendo que a vitória de Cristo é final e eterna. O juízo de Deus é a culminação do seu plano de salvação e redenção. Ele vem para restaurar tudo o que foi perdido, para purificar a terra e para estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde a justiça, a paz e a adoração a Deus serão a norma eterna. Aqueles que permaneceram fiéis a Cristo serão recompensados com a eternidade na presença do Senhor, vivendo na Nova Jerusalém, a cidade que não conhecerá mais dor, sofrimento ou morte. Após a queda de Babilônia e a destruição do império do anticristo, o horizonte se abre para a maior de todas as revelações: o retorno glorioso de Cristo. O Rei dos Reis, que fora rejeitado e desprezado pelos homens, agora retorna em grande poder e glória para derrotar as forças do mal e estabelecer seu reino eterno. O juízo de Deus, que começou com a queda de Babilônia, culmina agora na consumação de todas as coisas, e a vitória final de Cristo será visível a todos. Os céus se abrem, e uma grande voz de anjos e santos se ouve: Aleluia! O Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, reina. Apocalipse 19:6. O exército celestial, formado por incontáveis anjos, segue o Senhor Jesus, o cavaleiro vitorioso, que monta um cavalo branco e com justiça julga e guerreia. Sua espada, a palavra de Deus, é afiada e poderosa, e todos os inimigos de Deus serão derrotados. A besta, o falso profeta e todos aqueles que se aliaram ao anticristo são finalmente lançados no lago de fogo, onde a separação eterna de Deus os aguarda. A vitória é inquestionável e o mal é erradicado para sempre. A humanidade, que antes se dividira entre os fiéis e os enganados, agora vê claramente a glória de Deus. Os ímpios, que se afastaram de Cristo e se entregaram ao pecado e à idolatria, encaram o juízo com terror, enquanto os fiéis, aqueles que perseveraram na verdade, são acolhidos pelo Senhor. Não mais haverá lugar para a mentira ou para o engano. O reino do anticristo e de todas as forças do mal chega ao fim. O pecado e a morte, que dominaram a criação desde a queda do homem no Éden, são agora derrotados para sempre. O retorno de Cristo traz não só juízo, mas também salvação. A grande promessa, que foi anunciada desde os primeiros dias da criação, agora se cumpre. O novo céu e a nova terra, um lugar onde a justiça de Deus reina sem fim. O Senhor estabelece sua morada entre os seus, e a nova Jerusalém desce do céu, adornada com pedras preciosas e cercada por muros de pureza. Nessa cidade não há mais dor, nem morte, nem lamento, como está escrito em Apocalipse 21:4. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Os fiéis que resistiram à tentação, à apostasia e à perseguição, agora desfrutam da recompensa prometida. Eles foram purificados pelo sangue do Cordeiro e agora vivem eternamente na presença de Deus. A adoração a Cristo, o Cordeiro de Deus, é contínua e sem fim. Os que por sua graça venceram as provações e permaneceram firmes na fé são agora os herdeiros do reino, com uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. Eles são aqueles que mantiveram sua fé, mesmo diante das maiores adversidades, que agora participam da glória eterna de Deus. Enquanto o retorno de Cristo estabelece seu reinado, os justos são separados dos ímpios. Aqueles que perseveraram até o fim recebem a coroa da vida eterna, e seus nomes estão escritos no livro da vida. O juízo final separa aqueles que viveram em rebeldia e engano de todos os que permaneceram fiéis a Deus. O destino dos ímpios é a separação eterna de Deus no lago de fogo, onde o sofrimento e a morte não têm fim. Mas para os fiéis, o futuro é cheio de esperança. A Nova Jerusalém é o lugar onde viverão em paz, onde não haverá mais conflitos, onde a luz de Cristo será a sua guia eterna. Não haverá mais necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus iluminará toda a cidade. E, acima de tudo,
Eles viverão em perfeita comunhão com o Criador, em um estado de felicidade indescritível, onde o amor e a adoração são eternos. Com a vitória final de Cristo, o domínio de Satanás sobre a terra chega ao fim. O mal é derrotado e a criação é restaurada. O reino de Deus é estabelecido de maneira eterna e imutável. Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador e Juiz, reina para sempre. E os justos, aqueles que permaneceram fiéis até o fim, desfrutam de uma eternidade de paz e amor em sua presença. Com o retorno glorioso de Cristo, o mundo testemunha o juízo final, onde todas as obras dos homens serão reveladas diante do trono de Deus. O céu e a terra se preparam para o grande evento, pois, como está escrito em Apocalipse 20:11, e vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Este é o momento da verdade absoluta, onde ninguém pode esconder suas ações e todas as escolhas feitas ao longo da vida terão seu peso diante de Deus. O juízo final não é apenas um momento de separação, mas também uma demonstração da justiça perfeita de Deus. Aquele que se assentou no trono branco é o Senhor Jesus Cristo, o justo juiz. A Bíblia revela que os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono e os livros foram abertos. Também foi aberto outro livro, que é o livro da vida. Apocalipse 20:12. Todos serão julgados de acordo com suas obras, e os que não foram encontrados no livro da vida, por não terem se arrependido de seus pecados e aceitado a graça de Cristo, serão condenados à separação eterna de Deus. Este é o destino final dos ímpios, que se rebelaram contra Deus, adoraram a besta, seguiram as mentiras do anticristo e se afastaram da verdade da palavra de Deus. O lago de fogo, que arde com enxofre, é o castigo eterno para todos aqueles que escolheram seguir o engano. Como está escrito em Apocalipse 20:15, e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas para os fiéis, o juízo final não é um momento de temor, mas de grande alegria e celebração. Eles são aqueles que perseveraram em Cristo, que resistiram ao pecado e às tentações do anticristo, que enfrentaram a perseguição com coragem e permaneceram firmes na fé até o último suspiro. Esses, cujos nomes estão escritos no livro da vida, serão acolhidos com honra e glória, entrando na presença de Deus para viver eternamente com Ele. A Nova Jerusalém, a cidade celestial preparada por Deus, desce do céu como uma noiva adornada para seu marido. Em Apocalipse 21:2, lemos: E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma esposa adornada para seu marido. Esta cidade é a morada eterna dos justos, onde a presença de Deus é a luz que ilumina todas as coisas, e não há mais necessidade de sol ou lua. Dentro da Nova Jerusalém, tudo será restaurado. Não haverá mais sofrimento, mais morte, mais dor ou mais pecado. Deus habitará com seu povo, e Ele mesmo será o seu Deus, enxugando toda lágrima de seus olhos. A Bíblia descreve com beleza e profundidade: Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A terra será restaurada à sua perfeição original. O pecado e a morte serão eliminados, e a humanidade finalmente encontrará descanso na presença de Deus. Na Nova Jerusalém, a verdadeira adoração será contínua. Não mais haverá adoração falsa, não mais haverá idolatria. Todos os corações estarão alinhados com a vontade de Deus, e o amor e a paz reinarão por toda a eternidade. Os justos viverão em comunhão uns com os outros, em perfeita unidade e em constante adoração ao Cordeiro, que foi digno de abrir os selos e trazer a vitória. A criação será plenamente restaurada e a humanidade será redimida de sua queda, vivendo de acordo com o propósito original de Deus. E para os que permaneceram fiéis, o tempo de provação será apenas uma memória distante. O sofrimento, as dificuldades e as perseguições enfrentadas na terra terão sido superados pela glória que será revelada em Cristo. O que antes parecia impossível agora é uma realidade eterna. Eles herdarão o reino preparado para eles desde a fundação do mundo, vivendo para sempre na presença do Senhor. Com o juízo final completado, a terra e os céus antigos desaparecem, e o novo reino de Deus é estabelecido de forma definitiva. A criação, que antes estava marcada pela corrupção, pelo pecado e pela morte, agora brilha com a glória de Deus.
O sofrimento e a dor, que haviam acompanhado a humanidade desde a queda no Éden, não têm mais lugar na nova ordem que agora surge. A promessa de Cristo se cumpre plenamente. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A nova Jerusalém, a cidade santa que desceu do céu, agora se torna o centro da adoração eterna. A cidade é perfeita, construída com materiais preciosos que refletem a glória de Deus. Ruas de ouro puro, portas de pérolas e fundações adornadas com pedras preciosas. Cada detalhe da cidade celestial exala a perfeição divina, refletindo a justiça, a beleza e a santidade de Deus. A cidade é iluminada pela glória de Deus. E não há mais necessidade de luz artificial, pois a própria presença de Deus é suficiente para iluminar tudo. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21:23. Dentro dessa cidade, o povo de Deus vive em perfeita harmonia. Não há mais divisões, não há mais maldade ou engano. A verdadeira igreja, composta por todos aqueles que perseveraram na fé, agora está reunida em comunhão eterna com o Senhor. Eles adoram a Deus continuamente, em espírito e em verdade, sem nunca mais se desviar da sua presença. O amor entre os irmãos é pleno e a paz de Cristo permeia cada aspecto da vida. Todos os que entraram na Nova Jerusalém são os vencedores, aqueles que ao longo da história resistiram ao engano, à tentação e à perseguição, mantendo-se firmes até o fim. A verdadeira adoração agora é a norma eterna. Não há mais qualquer forma de idolatria ou desvio. Cada coração está completamente rendido a Deus, e todas as ações, pensamentos e desejos estão alinhados com a sua vontade. O Cordeiro Cristo Jesus é o centro da adoração, e os fiéis, como sacerdotes, oferecem a ele louvor contínuo, de geração em geração. Não há mais divisão entre Deus e o homem, pois agora o Senhor habita com seu povo, como prometido nas Escrituras, como diz Apocalipse 21:3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. O relacionamento entre Deus e a humanidade, que foi rompido pelo pecado no Éden, agora é restaurado de forma plena e definitiva. Deus está com seu povo, vivendo entre eles, compartilhando de sua glória e trazendo consolo e alegria eternos. O sofrimento e a morte são coisas do passado, e a paz que Cristo oferece agora reina sem fim. Nesta nova terra, os cristãos vivem em plena plenitude. Eles herdam tudo o que foi prometido a Abraão e aos patriarcas, uma herança incorruptível e imortal que nunca se desvanecerá. Como está escrito em Apocalipse 21:7, o que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. A vitória de Cristo se torna a vitória de todos os que permanecem fiéis até o fim, e sua recompensa é viver eternamente na presença de Deus, gozando da paz, da alegria e do amor sem fim. No reino eterno, não haverá mais nenhuma ameaça de mal ou destruição. O pecado foi erradicado, e toda a criação está em harmonia com a vontade de Deus. Os fiéis não mais terão que lutar contra as tentações ou sofrer as consequências do pecado. Eles agora vivem em um mundo perfeito, onde a justiça de Deus é a única regra. O Cordeiro reina com poder, e sua justiça será feita para sempre. A adoração a Deus é eterna e plena. O povo de Deus, agora purificado de todas as manchas do pecado, viverá em perfeita obediência e amor ao Senhor. O reino de Deus será eterno e imutável, e a presença de Deus será o tesouro mais precioso. A história da humanidade, marcada pela queda, pelo sofrimento e pela redenção, agora alcança sua consumação gloriosa. O tempo, como conhecemos, finalmente chega ao seu fim, mas não é o fim de tudo. Ao contrário, é o começo de uma nova era, a era da eternidade, onde o reino de Deus será manifestado em toda a sua plenitude. Cristo, o Cordeiro vencedor, reina sobre toda a criação, e a glória de Deus enche os céus e a terra. Os justos, agora purificados e restaurados, entram no descanso eterno que foi prometido desde a fundação do mundo. A paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, envolve todos aqueles que permaneceram fiéis até o fim, e o Senhor habita com eles para todo o sempre. Na Nova Jerusalém, a cidade santa, não há mais dor, não há mais choro, nem pranto, nem morte. Como escrito em Apocalipse 21:4,
Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Cada dor do passado, cada momento de sofrimento desaparece completamente, e os filhos de Deus desfrutam da plenitude da sua presença. Os que sofreram por Cristo agora celebram com ele a vitória eterna, a vitória sobre a morte e o pecado, o que Cristo conquistou na cruz, o que parecia impossível, a restauração total da criação, a vitória completa sobre o mal, agora é realidade. A humanidade, que desde os dias de Adão se perdeu no pecado, agora se vê restaurada, não mais marcada pela rebeldia, mas vivificando em comunhão com o Criador. As maldições do pecado, que uma vez dominavam a terra, agora foram removidas, e tudo se torna novo, glorificado pela presença de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A verdadeira restauração da criação é agora visível, não apenas para os homens, mas para todas as coisas que o Senhor fez. A Nova Jerusalém não é apenas uma cidade física, mas a morada eterna de todos os redimidos, um lugar onde a presença de Deus é o maior e mais glorioso tesouro. Ali, os cristãos vivem em perfeita harmonia e união, sem mais separações, divisões ou contendas. Todos aqueles que permaneceram fiéis a Cristo, que não se curvaram ao engano do anticristo, nem ao último Papa, e perseveraram até o fim, agora vivem em plena paz, adorando ao Senhor por toda a eternidade. A vitória final de Cristo não é apenas sobre Satanás e suas forças, mas sobre a própria natureza caída da humanidade. A obra de salvação que Cristo completou na cruz é agora plenamente consumada. Ele venceu a morte, ele derrotou o pecado, e ele restaurou toda a criação. Em sua presença não há mais acusação, porque o sangue do Cordeiro purificou todos os crentes de seus pecados. A redenção foi alcançada, e os que creram em Cristo desfrutam da recompensa eterna da salvação. Os fiéis, agora transformados em corpo e alma, experimentam a glória de Deus em toda a sua magnitude. O pecado, que uma vez trouxe sofrimento e separação, é completamente removido, e a humanidade se vê completamente restaurada à imagem de Deus, como foi originalmente planejado. Eles vivem agora como filhos de Deus, reinando com Cristo e participando da sua vitória. A verdadeira Igreja de Cristo, com todos os santos que passaram por tantas tribulações, agora se vê glorificada. Os mártires, os justos que sofreram perseguições e rejeições, estão agora livres da dor, e seu sofrimento foi transformado em glória. Sua fé, que foi provada pelo fogo da tribulação, agora brilha como ouro refinado, e a coroa da vida é dada a todos os que perseveraram. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Agora, no reino de Deus, as promessas que foram feitas a Abraão, a Moisés, a Davi, a todos os profetas e apóstolos, são cumpridas em sua totalidade. A terra, que uma vez estava cheia de violência, pecado e maldade, é transformada em um lugar de paz e justiça, onde o Senhor é o único Rei. Não haverá mais rebeliões, nem mais tentações, porque a natureza do homem será totalmente redimida. E, acima de tudo, a presença de Deus, que era antes inacessível para o homem devido ao pecado, agora é desfrutada por todos os redimidos. Eles se aproximam de Deus com confiança, sabendo que, por meio de Cristo, foram reconciliados com Ele. Eles caminham nas ruas de ouro, mas o que mais brilha não são os materiais preciosos, mas a glória do Senhor, que ilumina tudo. O próprio Deus está no meio do seu povo, e seu nome é invocado em todos os corações. O mal, que parecia ter domínio sobre a terra por tantos séculos, é agora derrotado. O império da mentira, a corrupção e a idolatria se dissipam, e a glória de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar. Satanás, o acusador, é finalmente lançado no lago de fogo para sempre, e nunca mais haverá qualquer sombra de mal sobre o reino de Deus. O sofrimento foi vencido, o pecado foi vencido, e a vitória de Cristo é plena, eterna e gloriosa. A eternidade, finalmente, será vivida na paz e na plenitude que o homem sempre desejou, mas só encontrou em Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. A água da vida, que jorra de Deus, será a fonte de alegria eterna para todos aqueles que o amam.
Agora, com a vitória de Cristo consumada, os fiéis vivem para sempre na luz de sua glória. E toda a criação, renovada e restaurada, louva a Deus eternamente. A luta contra o mal, contra o pecado e contra a morte foi vencida. O reino de Deus se estabeleceu para sempre, e todos os que permaneceram fiéis vivem em sua luz, desfrutando da paz eterna, com Cristo, o Cordeiro, como Rei. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo, deixem um like e inscrevam-se no canal.